Portugal quer eliminar qualquer imigrante que esteja ilegal aqui no país ou que pense em vir de forma ilegal no país. E isso ficou muito comprovado devido à aprovação que foi feita hoje no Conselho de Ministros, onde foram aprovadas medidas extremamente rígidas que impactam diretamente na imigração ilegal aqui em Portugal. A partir de agora, Portugal vai ter deportações em maior nível e de forma mais acelerada, menos recursos para defender imigrantes que estão aqui ilegais no país e mais tempo de detenção para imigrantes. E não se engane, essa medida que foi aprovada, que eu estou falando nesse exato momento, não são para os imigrantes que cometeram algum crime, por exemplo, que roubaram aqui no país, que furtaram, que fizeram algum tipo de falsificação. Não, essas novas medidas são simplesmente para os imigrantes que não têm documento legal para viver aqui no país. Só que essa situação ainda é um pouco pior quando você entende as entrelinhas do que realmente vai estar em vigor brevemente, para você entender os detalhes dessa nova regra. Então vamos lá, vamos falar sobre essas novas medidas que foram aprovadas hoje pelo Conselho de Ministros do governo daqui de Portugal. No caso, a intuição do governo de Portugal é visar o extermínio, a eliminação, se possível, total do imigrante que esteja ilegal aqui em Portugal. E a primeira medida é fim do abandono voluntário em 20 dias. Atualmente, os imigrantes que estejam em situação irregular e ilegal aqui em Portugal, por exemplo, se você entrou como turista aqui em Portugal, não se legalizou, não tem documentação, não tem visto e nem autorização de residência, está ilegal é isso, tá? Então, se você entrou como turista, passou do prazo de 90 dias, você não tem autorização de residência, você não tem nenhum tipo de medida judicial feita e você não tem também manifestação de interesse nem visto já encaminhado, já feito nesse exato momento, infelizmente você tá ilegal. Então, como é que funcionava? Esse imigrante em situação ilegal, assim que ele era abordado por uma autoridade do governo, esse imigrante recebia uma carta, a famosa carta de expulsão. Recebendo essa carta de expulsão, que ele poderia receber de duas formas: ou direto na residência que mora, tá? Caso o sistema do governo identificasse que ele está em situação irregular e ilegal aqui no país, o governo poderia encaminhar de forma voluntária essa carta de expulsão para a pessoa, ou se ela fosse abordada também na rua, em qualquer tipo de abordagem, aquele agente, independente de ser imigratório, poderia ser, por exemplo, um agente da PSP, também poderia fazer uma carta de expulsão e entregar para esta pessoa. E como é que funcionava? Assim que você recebesse essa carta de expulsão, você tinha até 20 dias para sair de forma voluntária de Portugal. Após isso, você tinha ali o seu nome meio que marcado. Caso você não saísse, você tinha o seu nome meio que marcado ali numa lista negra. Agora, com essa nova aprovação do Conselho de Ministros em Portugal, não vai mais existir abandono voluntário. Ou seja, você não vai mais receber uma carta de expulsão onde você tem até 20 dias para sair do país. Essa situação vai mudar completamente, eu já vou explicar o que é que ela vai virar. Mas vamos lá para a segunda medida, que é aumento do tempo de detenção para 360 dias. O que seria esse aumento do tempo de detenção? O imigrante, caso ele seja detido, ok? Retido ali, até ir para o tribunal para julgamento e receber uma resposta do juiz de ser expulso, de ser deportado, de receber uma coima, enfim, dependendo ali da situação dele, a posição que o juiz vai dar, do que será feito, esse imigrante ele poderia ser detido. Hoje, atualmente, o tempo que a gente tinha antes dessa aprovação do Conselho é que esse imigrante só poderia ficar detido por, no máximo, 60 dias. Agora, com essa nova aprovação do Conselho de Ministros, esse tempo de detenção aumenta de 60 para 360 dias. Então, ele mais do que quadriplica, ele fica um número colossal, uma porcentagem colossal de aumento. E isso muda completamente o cenário imigratório, porque se lembra da primeira medida? Que antes o imigrante nem era detido, ele recebia uma carta. Aí ele recebendo essa carta tinha 20 dias para sair. Se ele não saísse nesse período de 20 dias e ele fosse abordado novamente e visse que o nome daquele imigrante está naquela famosa lista negra, aí sim esse imigrante era detido, para aí sim ir para um tribunal, para o julgamento e aí ver se seria deportado ou não. Só que esse imigrante só poderia ficar detido por 60 dias no máximo. Isso muda completamente, porque, por exemplo,
exemplo, a depender de qual seja a abordagem, de como seja visto, né, aquele imigrante, de como seja abordado e retido aquele imigrante, ele pode ser preso logo de imediato. Só que agora os prazos mudam, meu querido. Você não vai ficar preso por apenas 60 dias. E sim, você pode ser colocado lá numa retenção, numa prisão, por 360 dias. Então, o prazo aumenta bastante, consideravelmente. E o terceiro ponto, a terceira regra é revisão dos critérios que impedem a deportação. Atualmente, muitos desses imigrantes que estavam recebendo essa carta de expulsão, eles não iriam embora, tá? Mas eles também não ficavam ali calados, porque muitos não queriam ir para a lista negra. Então, o que acontecia? Eles entravam com uma ação judicial. E tinha inúmeras ali possibilidades de você justificar a sua situação ilegal em Portugal. E a maioria dos casos sempre era convertido para algo positivo, para uma resposta positiva. Só se você realmente pegasse um advogado que não soubesse muito do que estava fazendo. Mas se você pega um advogado que é do meio, não que é só do meio, né, que muitos falam que são do meio, mas que está imergido naquilo ali, que tem realmente a intenção de estar ajudando e já pegou vários casos de aprovação, era a certeza dele converter a sua situação. Só que atualmente, com essas novas regras, esse cenário muda. Porque vai haver uma revisão desses critérios que impedem esse imigrante de ser deportado. Então, por exemplo, antes dessas novas regras serem aprovadas, você era abordado na rua, recebia uma carta de expulsão. Você poderia dar entrada com ação judicial com um advogado. Esse advogado alegava que você estava trabalhando, alegava que você estava contribuindo para a segurança social, alegava que você tem filho matriculado na escola, alegava que você está querendo recomeçar aqui no país, mas está procurando oportunidades, meios, enfim, alegava várias situações diferentes e a maioria era aprovada. Só que agora esse cenário muda, porque o que acontece? Os vistos para viver aqui em Portugal já existem há alguns aninhos, tá? A manifestação de interesse acabou tem o quê? 3 anos, 2, 3 anos no máximo. Então, tipo assim, já tem algum tempo. Já deu tempo pra galera se situar e ver que não existe mais como entrar como turista. Pô, tem 3 anos que Portugal bate na mesma tecla e a gente fala pra você que não existe mais essa possibilidade. Então, se hoje você insiste em adentrar em Portugal como turista, pensando que quando chegar aqui, você, por exemplo, vai dar entrada em um artigo e nessa ação judicial que você vai dar entrada, você vai tentar se legalizar porque você entrou com um artigo, mas você entrou como turista em uma época que já fala que não há mais essa possibilidade, não adianta você entrar com essa medida judicial porque tem grandes chances dela ser impedida, negada pelo juiz devido a essas novas regras que já foram aprovadas hoje no Conselho. Ou seja, acabou entrar como imigrante legal e se legalizar aqui em Portugal. Acabou entrar como turista. Que inclusive fica aí o alerta e eu já peço logo agora nesse vídeo que você compartilhe ele, tá? Grupo de Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram. A maioria das pessoas não querem dizer a verdade porque dizer isso que eu estou dizendo significa perder seguidor. Porque mesmo nos tempos atuais, mesmo já tendo alguns anos, não estamos falando de meses, estamos falando de anos, que o governo criou novos vistos, novas modalidades diferentes. Depois de anos, a gente falando que não existe mais a possibilidade de entrar como turista, como ainda existe alguns poucos influenciadores que ainda insistem nessa irresponsabilidade de falar que mas quando eu vim era possível. sim, mas quando você veio há 3 anos atrás, quando você veio há 5 anos atrás, era outro Portugal. Era um Portugal que existiam artigos de leis para legalizar justamente quem vinha como turista. Ou seja, que inclusive eu levei muita pedrada no passado por conta disso. Porque eu utilizei o recurso da manifestação de interesse para me legalizar em Portugal. Porque naquela época não existia visto de procura de trabalho. Naquela época o visto de trabalho era apenas para profissionais super altamente qualificados. Então, profissional comum, por exemplo, não conseguia aplicar um visto de trabalho. Não existia o procedimento do Via Verde, que facilita bastante da galera já tá vindo para Portugal com emprego. Gente, hoje existe o Via Verde, cara. Eu abri o evento pra galera, que eu fiz um evento dia 8 de março. Eu fiz o evento hoje. No dia seguinte, eu recebi a mensagem do seguidor falando que já tinha 2 empresas engatilhadas, que ele já tinha feito entrevista e uma, inclusive, já tava querendo ele e a outra, ele ia pra próxima fase, mas já tinha passado, ou seja, em 24 horas, depois que ele fez o meu evento, em 24 horas, em um dia, ele já tava com 2 trabalhos na mão pra sair do Brasil,
vindo para Portugal já com o trabalho certo e hospedagem, ou seja, já chegar num cantinho para botar a cabeça e com o trabalho certo. Outro seguidor também me mandou mensagem, também que participou do evento, 10 dias depois, me perguntando como é que dava entrada, não sei o que, para tentar não aplicar o Via Verde, mas aplicar outro visto, porque não se encaixava ali, porque eu ensinei duas formas, tá, no evento. Eu ensinei o Via Verde, claro que é o mais rápido, mas eu ensinei um plano B, porque a gente precisa ter um plano A e um plano B. Caso o plano A não dê certo, você precisa ter um plano B. Então, se a empresa não conseguir se contratar por não se encaixar no Via Verde, eu dei o plano B para essa pessoa converter e não perder essa oportunidade. E a pessoa entrou em contato comigo 10 dias depois apenas do evento. Então, assim, a possibilidade hoje que vocês têm, você já sai do Brasil empregado para vir aqui para Portugal, você faz entrevista aí no Brasil, você já vem com emprego e moradia. Então, que loucura é essa de você vir como turista, sendo que existe a possibilidade? Por quê? Porque você não quer estudar, porque você não quer ter conhecimento. Aí essa preguiça, muitas vezes, que a pessoa tem de não querer estudar o novo processo e seguir esse novo caminho do novo processo, que se você parar para pensar, é muito mais benéfico, muito mais econômico e muito mais confortável, não só para Portugal, que tem um imigrante qualificado que já está vindo com o trabalho, o imigrante que, por exemplo, pode trazer a família, porque o Via Verde você consegue trazer o agregado familiar. Então, o imigrante que já vem com a família, o imigrante que já vem com o trabalho certo, entendeu? O imigrante que pega um visto rápido, que, por exemplo, o Via Verde ele sai em 20 dias no momento que você aplica o visto. Então, além de Portugal ter esse conforto de ter um imigrante seguro que não vai virar um morador de rua, que não vai passar dificuldade, porque tá vindo com todo o respaldo, você, imigrante, também tem essa segurança, porque você já sai do Brasil sabendo onde você vai trabalhar, quanto você vai receber por mês, tendo a segurança, porque você já vem com aquele visto e respaldo legal do governo, então não existe a empresa não te pagar, porque você tá respaldado pela lei do país. Então, que loucura é essa de você não querer vir numa segurança, em algo que é muito mais seguro, pra arriscar em algo antigo, um processo que já passou, só pra querer insistir? Mas porque eu queria vir dessa forma 5 anos atrás, eu queria vir dessa forma 3 anos atrás. Ok, meu amor, mas você não veio e as portas se fecharam pra essa questão. Não existe mais. Mas olha pra tua frente, existe um portal aberto muito maior e muito mais iluminado, com oportunidade muito maior. Pra que insistir no velho? Pra que insistir no antigo que não existe mais? Antigo esse que pode te causar uma deportação na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, você volta pro Brasil com a mão na frente ou atrás, sem ter menos do dinheiro do que você trouxe pra cá, na melhor das hipóteses. Porque senão, meu amor, você pode ser detido, ficar preso por 360 dias, aguardando julgamento, no meio de gente que você não sabe que tipo de crime cometeu, entendeu? Então você que nunca passou por uma situação parecida dessa no Brasil, se prestar a passar essa situação na Europa, uma humilhação dessa na Europa, pelo simples fato de você querer não estudar um novo processo que é muito mais confortável e é muito mais viável para ti. Então, assim, acabou essa questão de entrar de forma ilegal em Portugal. Esqueça vir como turista. Se você tava pensando nesse exato momento, se você quando começou a assistir esse vídeo, começou pensando, Nossa, eu vou entrar como turista e lá eu me viro. não existe mais isso. Inclusive, eu fiz o evento, meu evento online Via Verde para imigração, dia 8 de março, e eu fiz um evento privado apenas com 20 pessoas. 20 pessoas apenas, só pra você ter noção. E eu falei de duas, né? Vocês pensam, nossa, mas a Mila tá falando de duas, teve 500 pessoas no evento. Não, eu só fiz com 20 pessoas. Porque, além de eu ensinar o processo do Via Verde, eu também quero estar perto de vocês, respondendo a dúvida, acompanhando os processos e também eliminando as dúvidas no decorrer desse tempo. Porque eu sei que mesmo eu fazendo uma aula e te ensinando tudo, vão surgir dúvidas no meio do caminho. A própria empresa pode ter dúvidas nesse meio do caminho do que fazer para te contratar. Tipo, a empresa quer muito você, mas tá meio perdida no que fazer. E eu quero estar lá para quando esse seguidor, para quando esse aluno meu do Via Verde Imigração precisar, eu estar disponível e conseguir atender e resolver o problema dele. Por isso que eu fiz super limitado apenas com 20 pessoas. Mas eu tô pensando em abrir agora uma nova turma, não tenho certeza. Tô pensando. Se você quiser se candidatar, é uma pré-lista, tá? Não tô se inscrevendo ninguém não, a pré-lista. Se você quiser reservar a sua vaga, provavelmente se eu fizer uma próxima turma também vai ser com apenas 20 pessoas. Então não adianta 10 mil se inscreverem, porque apenas 20 serão selecionados. Então se você quiser participar do próximo evento online do Via Verde Imigração, eu aconselho que você preencha o formulário de forma mais rápida possível. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas só se inscreve, só preenche se você realmente estiver disposto a aprender, tá? E a
ir em frente nessa situação. Se você decidiu realmente que quer vir para Portugal, que quer morar em Portugal. Se você tá nessa indecisão, não se inscreve ainda, que não é o seu momento. Agora, se você já decidiu, você já se indignou, quer sair do Brasil, não quer ficar nessa vida que você tá aí no Brasil, você quer melhorar de vida e ainda tem essa porta maravilhosa de já vir para Portugal de forma empregada, cara, se joga aí nesse evento online que com certeza vai transformar a sua vida, como já transformou de alunos meus que fez o primeiro evento. E além de tudo isso, ainda tem uma questão que eu postei num vídeo meu algumas semanas atrás sobre as pulseiras eletrônicas que também já foi aprovado o uso, onde imigrantes que estejam em situação ilegal aqui em Portugal poderão ter a possibilidade de utilizar pulseiras eletrônicas. Sabe aquela pulseira eletrônica que utiliza igual no bandido? Sabe? Que se você vê um na rua, você não sabe se foi furto, se foi assalto à mão armada, se foi formação de quadrilha. Você não sabe. A pessoa só tá lá com aquela pulseira eletrônica. Ou seja, você sabe que é um ex-presidiário cumprindo pena e liberdade. Você sabe que é uma pessoa perigosa. Pois é, você imigrante que não fez absolutamente nada, só é um pai de família, uma mãe de família, tentando recomeçar, só que deu um passo de forma errada. Você sendo abordado, vamos supor que eles não te coloquem em detenção. A detenção tá cheia. Eles não vão te prender, não vão te deter. Eles sim possuem a liberdade de colocar uma pulseira eletrônica e isso com a intenção de controlar o seu ir e vir até sair a resolução da sua deportação ou do seu abandono obrigatório do país. Então sim, todas as possibilidades para o imigrante legal, nenhuma delas é boa, nenhuma delas é favorável. Então, se você está pensando em vir morar aqui em Portugal, vá pelo caminho certo. Não escute conselhos de pessoas que não construíram nada. Tem aquele famoso conselho, né? Conselho construtivo de quem não construiu nada não é conselho, é destruição. Então, assim, você ouvir a pessoa, porque ela veio há 5 anos atrás, mas é uma pessoa que não tá no meio migratório, que não sabe o que acontece, e às vezes tá te dando um conselho que vai destruir a sua vida. Muitas vezes nem sabe o que tá falando, tá só repassando a experiência do que ela viveu. Só que o que ela viveu não significa que necessariamente vai ser o que você vai viver depois de anos depois do que ela passou. E com certeza você não vai viver a mesma situação que essa pessoa viveu no passado. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, tá? Já aproveita e se inscreve aqui no canal que eu sempre te mantenho atualizado com notícias, informações e processos sobre aqui em Portugal. Eu sempre ensino, no último vídeo mesmo eu ensinei a como você conseguir trabalho, mesmo não tendo NIS aqui em Portugal, que tava muita gente com dificuldade de conseguir trabalho aqui porque não tinha um NIS. Eu mostrei como fazer o processo mesmo sem ter o NIS, pra galera conseguir um trabalho aí e conseguir pagar as contas. Então me segue que eu sempre mantenho vocês atualizados com notícias, informações e trago soluções para o seu problema. Então com certeza você é a pessoa que vai calentar seu coração. Vou dar umas puxadas de orelha? Vou, porque sabe como é a tia Mila, eu não vou deixar você ir no erro. Eu prefiro que você me odeie do que você vá pro fundo do poço. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo.